Boa noite, hoje nós vamos estudar as preces pelos médios na coletânea de preces espíritas. Por que Kardec escreveria preces se a gente deve deixar que o coração fale espontaneamente? É porque ele conduz um determinado tipo de lógica sobre o pensamento espírita. Se ele vai fazer uma prece para os criminosos, por exemplo, ele mostra o que há em questão sobre aquele fato, para os suicidas. Ele vai falar do que é o suicídio, vai esclarecer, para que a pessoa possa, com o seu coração mesmo, assim simples, poder, ao falar, compreender determinadas questões do espírito e passar isso para o plano espiritual que às vezes está assistindo. Então, hoje a gente vai fazer essa prece pelos médios e vai estudar algumas histórias. Hoje vai ser diferente, vai ser como que uma coisa mais cheia de casos simples do Chico Xavier. Então, aqui dessa prece pelos médios tem escrito assim: uma das preces, que cada uma desdobra um matiz daquela discussão, que é a discussão de uma certa reflexão sobre a mediunidade e sobre os escolhos, as dificuldades que o médium pode encontrar. Aqui, uma das dificuldades é ele achar que pode ficar a salvo de questões que todo mundo vive. Então, Deus Todo-Poderoso permitia aos bons espíritos que nos assistam, vamos dizer que todos nós somos médios, somos, não é? Uns mais ostensivamente, outros menos. Permitir que todos os bons espíritos nos assistam nas comunicações. Preservai-nos da presunção de crer-me, de nos acreditar, de acreditar que nós estamos ao abrigo dos espíritos que ainda são imperfeitos e que às vezes nos causam malefícios. Ajuda-nos a pensar que o orgulho pode nos fazer cegar para os nossos obstáculos reais. Ajuda-nos para manter todo o sentimento de caridade, sem uma queda, sem uma vacilação, de forma a manter nossa harmonização interior, nossa integridade. Então, vamos pedir para que, aqui tem mais assim, inspirai os pensamentos que possam me advertir, que possam me avisar, vamos dizer assim, de qualquer dificuldade maior. E ajuda-me na humildade que me fará aceitar a crítica ou a visão, o exame de consciência das minhas reais dificuldades, de forma a tomar para mim mesmo os conselhos que ditam os bons espíritos e as reflexões que a doutrina proporciona. Ajuda-nos a não nos envaidecer por nada, em nenhuma faculdade que tivermos, e que ela possa nos ser retirada, antes que possamos com ela causar mal à doutrina, ao nosso adiantamento moral e ao do próximo. Então, aqui a gente vê um pedido: Senhor, Tu quis que a luz se fizesse para todos os homens. E para isso, os médiuns se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra. E a mediunidade se revela nas pessoas de todas as idades e classes sociais e condições, entre homens, mulheres, crianças e velhos. E é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Ela nos ajuda, a mediunidade, a conhecer as coisas do mundo visível e invisível. E Deus nos dá para que possamos penetrar o mundo espiritual e nos fortalecer com este conhecimento. E vai abordar outros aspectos, mas a gente fica por aqui, pedindo que Jesus, o nosso mestre, não é, que disse que iríamos ter um momento em que a gente iria esquecer
as suas mensagens ou não as praticar. E ele nos enviaria um Consolador. E o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, que é um conjunto de espíritos, uma pleiade, quer dizer, um conjunto inumerável de espíritos que fizeram sua redenção na Terra. Quer dizer, que tem compromisso com o próprio planeta e sua evolução, e aí, como já alcançaram uma certa, a palavra evolução de novo aqui é o jeito, né? Uma certa evolução, eles vêm ajudar os que estão ainda se atrasando um pouco, ou os que estão ressarcindo débitos, renovando aprendizagens, desenvolvendo potenciais. Hoje, a gente vê algumas histórias que podem calar fundo no coração de alguém em especial. Por isso, a gente vai contar algumas. A primeira é um pouco interessante, chama O Ladrão Consciencioso. É do livro de Napoleão da Costa e Silva. Interessante o nome dele, Luciano Napoleão da Costa e Silva. Um livro muito antigo, uma edição antiga. Olhe, até o jeito do livro é diferente. Tem fotos antigas, interessante. Mas nem é tão antigo assim, não. Aqui, O Ladrão Consciencioso. Quando suas irmãs, as irmãs do Chico, eram solteiras, moravam com ele na mesma casinha. Embora com seu minguado salário, ele ajudava a criação das irmãs e a sua educação. Lembra que quando ele teve aquela mãe dele que aparecia para ele, a Maria João de Deus, não é? Sempre que ele estava sofrendo, depois que ela desencarnou, ele tinha 4 para 5 anos, o pai distribuiu cada filho numa casa, acho que todos sabem, não é isso? E o Chico ficou com uma mulher que ela tinha algum problema de transtorno grave, dava surras sem nenhum motivo, em várias horas do dia, deixava garfos pendurados no estômago dele, coisas assim. Ele ia para o quintal e via a mãe que aparecia para ele. E quando a mãe aparecia para ele, ele conversava, e ela dizia que ia enviar um anjo para cuidar dele. E enviou a Cidália, que casou com o pai dele, e a primeira coisa que fez foi chamar todo mundo de volta. E aí, quando ela foi desencarnar, ela disse, com quem vão ficar seus irmãos? Não é? E ele disse assim, eu prometo a você que não deixo nenhuma irmã minha que eu vou ficar com elas até elas casarem todas. E aí eu vou viver só para a doutrina. E como é que eu vou fazer? Olha como a relação era simétrica, era de igualdades, não é? Um se preocupava com o outro, outro com o outro. Ele disse isso para Cidália, essa mãe que foi mãe para ele também, depois que a mãe tinha desencarnado e depois que ele se saiu daquela madrasta difícil. Então, ele disse para ela assim, ela solicitou que ele cuidasse das irmãs, indiretamente, né? Ele prometeu. E aí ele perguntou, e como é que eu faço quando eu quiser falar de mediunidade, que eu não posso falar com ninguém? Com quem eu vou conversar? Aí ele se lembrou que quando ele chegava de vender aquelas verdurinhas, criança que era, ela estava lavando roupa, a Cidália, né? Essa que mandou buscar todos os filhos, todos os irmãos do Chico Xavier e o Chico Xavier para cuidar. Ela estava lavando roupa e ele, com a vidência dele, via nos varais muitos espíritos. Então eram muitas luzes de todas as cores, belas. E ele dizia para a mãe dele e perguntava assim, será que esses irmãos que eu estou vendo, eles moram no arco-íris? Aí ela ria, porque ela escutava, mas não compreendia. Tinha uma outra formação, não tinha aquela formação. Então ela escutava amorosamente. E aí quando ela ia partir para o outro plano da vida, no dia do falecimento dela, teve esse diálogo com o Chico, né? Em que ele assegurou de que ia cuidar dos irmãos. E por sua vez, ele pergunta, e como é que eu vou ficar sem ninguém para falar da minha mediunidade? Aí ela disse, onde eu estiver, Chico, eu lhe prometo, eu vou pedir
para as pessoas enviarem alguém para falar com você. Sabe por quê? Porque, na verdade, eu não entendia o que você falava, mas eu escutava com amor, mas não entendia bem aquilo. Aí, ele diz, Chico Xavier, e depois disso eu vi que, passado certo tempo, os irmãos do arco-íris, como eu chamava, que eram os espíritos que eu via, vieram a reencarnar na pessoa dos meus melhores amigos. Então, essa situação, já, vamos dizer que já estava acontecendo a primeira, que é ele cuidar das irmãs. Aí, neste dia, apesar do minguado salário dele, ele cuidava das irmãs, tanto botava dinheiro em casa, como cuidava da educação delas. Ele disse, a responsabilidade era grande. Não havia tempo para namorar nem pensar em outras coisas. Isso é o autor que está dizendo. Certa noite, um ladrão entrou na sua modesta casa e fez uma limpeza total nas roupas que se encontravam no varal do quintal. Devia ser um ladrão sem experiência, pensou Chico, porque fez um barulho tremendo. Um barulho tão grande que as irmãs do Chico, duas moças, se assustaram e ficaram apavoradas, de tal forma que ficavam sem fala e sem ação. Sabendo o que acontecera, Chico, sem nada dizer a elas, pegou um lençol grande, abriu o lençol e colocou várias peças de roupa e alguns sapatos usados. Colocou a trouxa nas costas e saiu lá para a beiradinha, lá da frente da casa. Suas irmãs, vendo aquilo, tomaram um novo susto, pensando que ele podia estar se aborrecendo e pensando que Chico Xavier poderia ter ido embora. Que nada. Mas elas, só pensando isso, ficaram observando. E calmamente o Chico foi até o alpendre da casa, amarrou as trouxinhas, as roupas na trouxinha, né? Com um arame, amarrou a trouxa de roupa com arame e deixou um bilhete bem grande. Meu amigo, estas são as roupas que consegui arranjar para você. Por favor, leve-as, mas não faça barulho para não assustar minhas irmãs, que estão apavoradas. Serenado os ânimos, todos foram deitar e, para tranquilidade geral, a trouxa foi levada pelo amigo, entre aspas, que teve o cuidado e o bom senso, com certeza, de não assustar as irmãs do Chico, fiel à recomendação pedida. Interessante, não é? A simplicidade com que ele resolve coisas, porque há aí uma fraternidade legítima, um sentimento de igualdade e de compreensão das pessoas que estão em atropelos. Outra vez, Chico... Ai, meu Deus, caiu aqui. Pronto, tá direito. Essa história aqui. Outra vez, para a gente pensar também que não acontece umas coisas assim, na hora de ir para o centro, na volta, acontece. Ao voltar certa vez do centro espírita para sua casa, ele voltava muito tarde. A casa dele, para a sua casa, nos fundos da casa de Luísa, a casa dele ficava nos fundos da casa da irmã dele. Chico Xavier levou um tremendo susto. Um cachorrão, parece que um Doberman preto, imenso, pulou-lhe no peito e com as patas em cima dele, ali ficou. Assustado, Chico pensou que a morte acabara de chegar, gelado, imóvel e sem ter a quem recorrer, já que eram 3 horas da madrugada, só teve um pensamento, dialogar com o cachorrão. Aí ele começou. Irmão, se você estiver com fome, tenho carne na geladeira de minha irmã. Vamos para casa. Não me machuque, porque eu tenho ainda uma missão a cumprir. Como que, ouvindo seus apelos, o cachorrão tirou-lhe as patas do peito e seguiu, arrastando uma corrente grossa que pendia da sua coleira. Olha, era o cachorro que tinha se soltado da corrente, pelo jeito era bravo, né? Chegando à casa, ele tinha que passar pela casa da irmã, né? Foi direto à geladeira, mas ele passou fazendo barulho da corrente que se arrastava no chão.
Luísa, sua irmã, lá do quarto onde ela estava, perguntou: Chico, é você? Que barulho é este de corrente arrastando por aí? Ele tranquilamente respondeu: Luísa, não se preocupe. É um obsessor que me acompanhou até aqui, mas está acorrentado. Fique calma, estou a doutriná-lo. Após dar 2 quilos de carne, disse ao cão: Agora vai embora, irmão, que eu preciso dormir. Deixe-me em paz. Obediente, o cachorro saiu da porta fora, né, com um pedação de carne, né, 3 quilos. E, num desabafo, Chico exclamou: Vá com Deus, querido irmão. Você me deu tantos anos de vida a mais. Então, no cardápio do almoço, no dia seguinte, foi abolida a bela e suculenta posta de carne que servira para doutrinar, entre aspas, o temível obsessor. Interessante, não é? Então, a gente vê aí a possibilidade que ele tem de conversar ou de manter o pensamento espírita, mesmo em horas bastante insólitas, bastante estranhas, para a gente manter-se com essa presença de espírito, não é? Os animais, os animais como o cachorro e tudo, eles têm um espírito rudimentar, quer dizer, vão fazer sua evolução também. Mas esse estava com muita fome, pelo jeito, e estava revoltado, certamente. Tanto é que ele o qualificou como um obsessor. E a forma de doutriná-lo foi satisfazendo o instinto dele, mas sem agredi-lo. Certamente ele percebia o animal. Então, agora uma prisão, ele vai ser preso. Sua prisão, a prisão de Chico Xavier, como assaltante, olha aqui, na cidade de Curvelo, realizava-se uma exposição estadual sobre todas as riquezas minerais, vegetais e animais do estado de Minas Gerais. Chico representava a cidade de Pedro Leopoldo e para lá seguiu com o chefe dele, Rômulo Joviano, da Fazenda Modelo, que é onde ele trabalhava. Ele trabalhava numa espécie de entidade, instituição de agricultura e pecuária, chamada Fazenda Modelo. E aí, nessa exposição grande, ele foi representar a instituição dele, foi com o chefe dele. O chefe foi direto para um determinado lugar, que era mais próprio da condição dele, de pessoa, vamos dizer, que tinha um certo status, de quem se precisa, e de quem teria de ouvir algumas coisas sobre como que ia se processar o acontecimento. E Chico, para não constranger ele por delicadeza, foi para um lugar reservado. Andou assim até o fim da rua, até procurando um lugar silencioso para fazer preces. Um lugar longe do burburinho da cidade. Então, de longe, ele avistou, então, caminhando desse lugar lá onde eles iam se apresentar, ele viu lá de longe uma igreja, como fosse um campanário, né? Aí ele se dirigiu para aquele rumo. O local era tranquilo e belo, na fralda de um morro. Chico sentou-se num banco, observou a cidade com sua beleza uma beleza de cidade de interior e começou a fazer preces. Finda o momento das preces, pensou em regressar para seu trabalho lá, quando eis que surge à sua frente 2 soldados do batalhão local, e sem dizerem uma só palavra, deram-lhe voz de prisão. De nada adiantou explicar que estava rezando, fazendo preces ali. Os soldados se entreolharam e disseram: é ele mesmo. Nada compreendendo, perguntou Chico sobre que crime ele cometeu ou que coisa errada ele fez. E eles 2, combinados, os soldados, disseram que ele era o homem procurado pelo assalto cometido na residência do senhor Ibrahim, aí disse o sobrenome. E sem ouvir nada, esses 2 soldados levaram Chico para a delegacia.
Chico já estava querendo reagir aqui, entre aspas, educadamente, quando Emmanuel lhe apareceu, dizendo: aceite tudo por amor a Jesus. E enquanto prendem, esses soldados receberão auxílio espiritual para apurarem a verdade e evitarem mal maior. Testemunhe sua fé, sua crença espírita. Chico achou que aquela comunicação de Emmanuel, que era o guia espiritual que o ajudava, um espírito, portanto, né, que estava no outro plano da vida, ela chegou na hora certa, porque ele poderia muito bem dar uma de mineiro. Quer dizer, aí ele diz como é dar uma de mineiro, dá um boi para não brigar, mas quando dentro da briga, dá uma boiada para não sair dela. Quer dizer que ele podia ter algum rompante menos feliz, até por um instinto de defesa, né? Mas chegando na delegacia, depois dessa fala do Emmanuel, que diz: testemunhe sua crença, as coisas estão sendo resolvidas e eles precisarão, esses soldados, ser ajudados para que não aconteça um mal maior. Vamos tentar descobrir o que é. Chegando à delegacia, lá encontrou o chefe dele, Chico Xavier, encontrou o Rômulo Joviano, Dr. Rômulo Joviano, que, percebendo a ausência de Chico Xavier, estava dando queixa do seu desaparecimento. Esclarecidos os fatos, após as desculpas de praxe, o mal maior, entre aspas, foi evitado. Na verdade, não ocorrera nenhum assalto. Não fosse, porém, o mal-entendido. Quem sabe alguém pagaria pelo não ocorrido, caso Chico não tivesse servido de bode expiatório do pseudo-assalto. Quer dizer, é uma armação complexa aí, né? Ele salvou a pele de alguém, né? Pagou caro, mas a tempo foi socorrido. Não é verdade? Então, hoje a gente vai ler, então, um poema do Cruz de Souza que mostra assim, a beleza dos oprimidos, dos simples que sofrem injustamente. Cruz de Souza é aquele negro, era um poeta negro, que foi considerado pelo Silvio Romero o ponto culminante da lírica brasileira após 400 anos de existência. Não é pouca coisa, não é? Ele é um dos poetas do Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo, que é aquele livro que Chico Xavier psicografa do plano espiritual. Então vamos ler: aos torturados. Torturados da vida, um passo adiante, nos desertos dos áridos caminhos, abandonados, trêmulos, sozinhos, infelizes na dor a cada instante. Sobre a luz que vos guia, bruxuleante, e além dos trilhos de ásperos espinhos, fulgem no além os deslumbrantes ninhos, mundos de amor no claro azul distante. Chorai, que a imensidade inteira chora, sonhando a mesma luz e a mesma aurora, que idealizais chorando nas algemas. Vibrai no mesmo anseio em que palpita a alma universal, sonhando aflita as perfeições eternas e supremas. Vamos aqui ficar por aqui, lembrando-se deste grande laço com os que sofrem neste plano da vida. Esta caridade moral de estar vivenciando este sentimento de igualdade e de compreensão profunda, ultrapassando determinadas circunstancialidades, determinados preconceitos de qualquer natureza, para alcançar com simplicidade o desvelamento dos enigmas da condição humana. Assim a gente vê Chico Xavier, uma grandeza na sua simplicidade. Se a gente achar aquela música do Castro Alves que a gente coloca para as pessoas se deliciarem, porque ele também foi um poeta de
do Parnaso de Além Túmulo e tem sua poesia musicada. Então, vamos agora aproveitar para ficar com essa singeleza do Chico Xavier, essa singeleza de quem sabe que não tem nada diferente no seu cotidiano simples. Lembrando de Mozart, que era a frase que ele dizia, imagina Mozart de Júpiter, né? Dizia, eu sou homem vulgar, mas minha música não, né? A gente poderia ter um texto aqui que a gente selecionou, mas é bastante grande, que mostra que privilégio que eu tenho. Ele diz, como um privilégio? Como privilégio? Eu fui uma criança que fui meu amigo, eu não sei não. Que privilégio, porque eu fiquei órfão de mãe aos 5 anos, fui entregue à proteção de uma senhora que durante 2 anos, ele diz, graças a Deus, me favorecia com 3 surras de vara de marmelo por dia. Empreguei-me numa fábrica de tecidos com 8 anos de idade e nela trabalhei durante 4 anos seguidos à noite, estudando na escola primária durante o dia. Não podendo continuar na fábrica. A fábrica deixou com problemas de respiração até o fim da vida. Empreguei-me como auxiliar de cozinha, balcão e horta, num pequeno empório, um pequeno armazém. Chamava-se também mercearia, não é? Durante mais 4 anos. E em seguida, numa repartição do Ministério da Agricultura, essa que a gente falou, né? A Fazenda Modelo, na qual trabalhei 32 anos, começando na limpeza da repartição até chegar a escriturário, quando me aposentei. Em crianças, sofri moléstia da pele, fui operado no calcanhar, onde me cresceu um grande tumor. Sofri dos 12 aos 15 anos um chamado mal de São Guido, ou mal da Coreia. Fui operado de uma hérnia estrangulada. Acompanhei a desencarnação de irmãos particularmente queridos. Sofri um processo público de muitos lances difíceis por causa das mensagens do grande escritor Humberto de Campos, em 1944. Em 1958, passei por escandalosas perseguições, várias, com certeza. E em 1959, para que houvesse tranquilidade para meus familiares, que não tinham culpa de eu haver nascido médio, tive de sair de Pedro Leopoldo para Uberaba. Em 1968, fui internado em Santa Helena, em São Paulo, para ser operado numa cirurgia de muita gravidade. E daí para frente comecei um processo de angina e um problema no olho. Angina com a qual tenho lutado muito. É uma companheira que faz muitas exigências. Se eu tenho privilégios, como o senhor imagina, devo ter esses privilégios sem o saber. Isso é uma resposta a um jornalista que dizia se ele tinha privilégios como médium. E como o assunto foi esse, a gente arremata com ele. Foi esse assim, Senhor, dá-me forças para perceber que nós somos iguais, que nós não temos privilégios. A condição humana, ela faculta a todos a experiência da dor, mas também da superação e da alegria, da imensa alegria de viver e estar a caminho com esse Mestre Jesus nos nossos corações, dirigindo nossos passos. Muita paz.